E o nosso tema então nessa manhã: famílias que lutam e vencem gigantes são equipados com o poder da palavra de Deus. Está conosco hoje o pastor Gessivaldo, quero convidá-lo a vir aqui. Ele é representante da Missão Vida, é um pastor amado, querido, e ele vem hoje aqui. Estava hoje agendado o reverendo Wildo para estar conosco hoje, mas ele teve um probleminha de saúde. O pastor Gessivaldo estará esclarecendo. Está também a esposa do pastor Gessivaldo, a irmã Miriam, gostaria que ela ficasse em pé, e o Josivan. Isso, né? Acertei, né, irmão? Glória a Jesus, Deus faz milagres, amém. Dá uma salva de palmas para os irmãos, queridos. Podemos sentar. Nós somos parceiros da Missão Vida desde o ano de 2009 e temos uma grata alegria de ver que desses anos para cá a Missão Vida tem crescido cada vez mais, e é um grande desafio este projeto, e é uma alegria recebê-los para nós aqui, os irmãos, nessa manhã. E vamos agendar novamente, quando o reverendo Wildo fala que a nossa igreja está de portas abertas para o retorno dele aqui, quando ele estiver melhor de saúde. Vamos orar para receber a palavra do Senhor nessa manhã. Pai querido, abençoa o teu servo nessa hora, e que ele traga, ó Deus, palavra vinda do Senhor para os nossos corações. Visita também nessa hora o reverendo Wildo, sua família. Coloca a tua mão de graça, tua mão de cura, tua mão de poder sobre a vida do teu servo. Ameniza as suas dores, fortalece seu coração, fortalece sua vida, Senhor. Restaura essa saúde, restaura o seu vigor para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Para nós é um motivo de grande alegria estar aqui nesta manhã juntamente com os irmãos. Meu nome é Gessivaldo, sou um dos pastores ali da Missão Vida, e como foi apresentado, está minha esposa, irmã Miriam, irmão Jussânio, que hoje é um dos obreiros da Missão Vida. Ele passou pelo programa de recuperação, Deus o alcançou com a sua graça infinita. E ele estará contando um pouco do seu testemunho, como Deus o alcançou. A Missão Vida, ela é o primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil. Ela foi fundada em 1983, através da vida do reverendo Wildo, que aos 13 anos de idade tornou-se amigo de um morador de rua. Nas suas indas e vindas ali para o trabalho, ele deparou-se com alguns homens que moravam debaixo de uma marquise de uma indústria abandonada. E um dia ele resolveu se aproximar de um daqueles homens. E ali surgiu uma grande amizade, e a partir daí, todas as manhãs, ele pegava o seu café e ia ali ter aquele momento de comunhão com o seu João. E um dia, como ele sempre costumava fazer, ele pegou o seu café e foi para o seu trabalho. E chegando ali, ele encontrou o seu João deitado, chamou 1, 2, 3 vezes e não obteve resposta. E ele foi para o trabalho. Quando ele estava voltando, ele deparou-se com o carro do ML recolhendo o corpo do seu João. Ou seja, ele havia falecido naquela noite fria ali na cidade de Anápolis. Os anos se passaram e na sua juventude ele veio conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E esta chama reacendeu novamente em seu coração. E ele passou a fazer um trabalho, distribuição de sopa, cobertores, e ao mesmo tempo levava a palavra de Deus, o evangelho de salvação. E um dia, um daqueles homens virou para ele e falou: olha, para o Senhor é fácil. O Senhor vem aqui, fala do amor de Cristo, distribui alguns cobertores, uma sopa, mas ao terminar aqui, o Senhor estará indo embora. Tem uma caminha quentinha te esperando e nós iremos permanecer aqui. Aquelas palavras falaram muito ao coração dele. E um dia ele estava indo para a igreja e deparou-se com 2 homens caídos nas ruas. E aquela cena levou ele a fazer uma oração daquelas que Deus leva a sério. Senhor, se tu ama tanto estes homens, por que o Senhor não me usa para tirá-los das ruas? Ele passou
a pagar quartinho de pensão, chegou a tirar 12 homens das ruas, custeando do seu próprio salário. E um dia um deles virou para ele e falou: olha, nós estamos sendo pesado demais para o Senhor. Por que o Senhor não aluga uma casa? Nós teremos um lugar para ficar e ao mesmo tempo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E assim ele fez, alugou uma casa, havia ganhado um terreno, e a oração dele era para que levantasse pessoas para construir o primeiro centro de recuperação. A oração dele era esta. E um dia Deus fala ao seu coração: eu já te dei o recurso. E ele: mas Senhor, como o Senhor já me deu o recurso? Eu já te dei o recurso. Ele estava juntando dinheiro para comprar o primeiro carro zero, um sonho de todo jovem. Hoje, a Missão Vida ela se encontra em alguns estados do nosso Brasil. Nós temos 2 núcleos no Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia, Governador Valadares, em Camaçari, na Bahia, Saquarema, Rio de Janeiro, em Brasília, na cidade de Sobradinho, um centro de triagem. Nós temos o centro de recuperação ali em Cocalzinho, perto de Corumbá. Em Anápolis nós temos a unidade Centro de Triagem e o Reintegração. E no meio do ano passado nós fomos para Manaus. As obras já estão um pouco avançadas. E nós sabemos que isso é só o começo, diante da grande necessidade que nós vemos nos nossos dias de hoje. Nós estaremos passando um filme que conta um pouco da nossa história, e logo após Jussânio estará contando o seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Tem um áudio aí, Renata, para começar de novo. O áudio. Talvez o cabo lá está desligando. Os olhos salivam pela fome, a boca chora pelo frio, os ouvidos observam o silêncio e o coração canta a canção amarga dos esquecidos. Um ser humano sucumbe pelo mundo, mas ainda há tempos de esperança, e com eles o calor que conforta pela devoção. Assim os olhos agradecem pela graça, a boca se preenche pela satisfação, os ouvidos se encantam pela palavra, e o coração ganha forças para seguir. Uma vida renasce para o mundo. Há mais de 30 anos, a Missão Vida cumpre o mandamento do Senhor: resgatar o pobre e curar o ferido. Wildo dos Anjos iniciou o trabalho de evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis no ano de 1983. Era uma atitude solitária marcada pela fé, obediência e pelo desejo de amenizar a dor daqueles homens. Dessa atitude de amor nascia o primeiro e hoje maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Atualmente, a Missão Vida atua nas 5 regiões do país, com núcleos nas cidades de Anápolis, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Uberlândia, Minas Gerais, Rolândia, Paraná, Cocalzinho, Goiás, Camaçari, Bahia,
Saquarema, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais, Londrina, Paraná e Manaus, Amazonas. São cerca de 600 leitos acolhendo homens que chegam de todas as partes do Brasil. Para que toda essa estrutura possa funcionar e chegar ao objetivo principal, que é ajudar a restaurar vidas, a Missão Vida atende através de ministérios específicos. Tudo começa com o SSS, Sopa, Sabão e Salvação. Esse projeto é o primeiro contato com os mendigos e pode ser a porta de entrada para o programa de recuperação. Tocados pelas palavras de apoio e incentivo e aquecidos pelo gesto de amor, os homens que buscam reconstruir suas histórias são acolhidos em uma das unidades. Em Anápolis, Goiás, o centro de triagem é o núcleo da instituição destinado especificamente a receber os mendigos nos primeiros 60 dias do programa de recuperação. Nesta unidade, recebem os primeiros cuidados médicos e psicológicos, além de terem os primeiros aconselhamentos individuais para que possam se acostumar com a ideia de uma mudança radical em suas vidas. A capacidade da unidade é de 40 internos que desenvolvem terapias ocupacionais de manutenção na horta e no escritório administrativo. Após 60 dias, caso escolham dar continuidade ao seu processo de recuperação, os alunos são encaminhados à Fazenda da Missão Vida em Cocalzinho, Goiás, situado a cerca de 80 quilômetros de Brasília, Distrito Federal. O núcleo foi construído no alto de um monte, em uma área ampla, arborizada e bela. Atualmente disponibiliza 240 leitos para a segunda fase do programa de recuperação. A rotina dos internos envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, atividades de lazer e terapias ocupacionais como horta, plantações, criação de animais, serviços gerais, cozinha, serralheria e marcenaria. Na área de formação, oferece qualificação através de cursos bíblicos para obreiros e missionários. A necessidade de atender pessoas de todas as partes do país fez com que os núcleos se expandissem pelos 4 cantos. A Missão Vida de Brasília, Distrito Federal, está localizada na cidade satélite de Sobradinho. Nesse local são oferecidos 48 leitos e diversas atividades laborais, que auxiliam o interno no processo de recuperação da mendicância e dos vícios. O estado de Minas Gerais conta com 2 unidades, Governador Valadares, onde são atendidos 60 moradores de rua, e Uberlândia, com capacidade para 42 internos. Como em outras unidades, os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais como criação de animais e horticultura. Em maio de 2012, a unidade fluminense da Missão Vida foi inaugurada na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. Atualmente, a capacidade do núcleo é de 40 ex-mendigos. O espaço conta com refeitório, capela, cozinha ampla, lavanderia, 2 alojamentos e até piscina. Em 2010, a Missão Vida chegou ao Nordeste através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia. O núcleo tem capacidade para receber 60 internos que desenvolvem, além das atividades ocupacionais básicas, uma tarefa diferenciada: fabricação de artefatos de cimento. Em julho de 2012, como parte do projeto de expansão, a Missão Vida iniciou suas atividades no sul do país. Atualmente conta com 2 unidades, o Centro de Triagem em Londrina e o Centro de Recuperação em Rolândia, Paraná. Nas 2 cidades já havia uma estrutura básica para o início do trabalho. Reformas e construções foram edificadas para o bom funcionamento das unidades. Com o início das atividades em Manaus, Amazonas, a Missão Vida chegou à última região do Brasil onde não havia um núcleo. Dentro de suas condições, a instituição continua caminhando com os que concluíram o programa e estão aptos a voltarem à sociedade. O Centro de Reintegração em Anápolis, Goiás,
tem capacidade para receber 46 moradores. A unidade conta com uma confortável capela, sala de televisão, cozinha, refeitório e biblioteca. Através da Clínica Vida em Anápolis, Goiás, as pessoas assistidas recebem tratamento médico, de enfermagem, odontológico e psicológico, que são estendidos também à comunidade necessitada da região. Já a unidade de saúde na sede em Cocalzinho, Goiás, tem como público os internos, ex-internos e missionários da instituição. Como parte do trabalho, a organização desenvolve um ministério de intercessão, onde uma equipe de obreiros ora todos os dias pelos pedidos dos núcleos da instituição, seus colaboradores e pela igreja no Brasil. O Centro Educacional Vida oferece a crianças, jovens e adultos a possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos através de reforço escolar, aulas de música, inglês, cursos para pedreiro, cozinheiro, secretária do lar, gestão, informática e esporte. Além disso, os alunos recebem alimentação e outros benefícios. Todo esse trabalho é feito de forma abnegada por uma equipe da instituição que tem, nesse projeto, parceria com o poder público anapolino. Atualmente fazem parte da instituição 19 ministérios assistenciais e de recuperação. Toda essa estrutura só é possível de ser administrada graças a uma equipe dedicada e comprometida que não mede esforços para que cada objetivo seja alcançado. Com a coordenação direta do presidente da instituição, reverendo Wildo dos Anjos, a administração possibilita que as coisas aconteçam de forma eficiente, prática e sejam alcançados os melhores resultados possíveis. A Missão Vida cresce a cada dia, mas sabemos que nada do que é feito seria possível se não fosse o apoio dos colaboradores. Cada mantenedor e intercessor é lembrado com gratidão e honra pela dedicação e fidelidade a esta obra de Deus. Em 2008, a Missão Vida construiu e inaugurou o Memorial da Fé, que traduz através de imagens e textos as histórias de pessoas que contribuíram para a disseminação do Evangelho no Brasil. Quando uma igreja cristã cresce numericamente, a receita financeira acompanha esse crescimento. Em uma instituição de fé, o mesmo não ocorre. Na Missão Vida, a receita tem se mantido no mesmo patamar e os compromissos têm crescido diariamente. Estamos orando para que Deus levante novos e fiéis colaboradores. Você pode ser a resposta das nossas orações. Você tem em mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará parte deste projeto que leva à verdadeira evolução ao pobre e necessitado. Preencha corretamente todos os campos da ficha. Escolha o valor que você deseja ofertar mensalmente. Seu compromisso pode ser a partir de R$15 mensais. Assinale ainda se você deseja fazer essa oferta através de boleto bancário ou cartão de crédito. Em caso de cartão de crédito, preencha também o verso da ficha com todos os dados do seu cartão, inclusive com o código de segurança, que são os 3 últimos dígitos no verso do cartão, logo abaixo da tarja magnética. Junte-se a nós no sacrifício agradável de acolher, cuidar, evangelizar e suprir a necessidade dos pobres de Deus, sendo um investidor do reino. Alô, a paz do Senhor, bom dia, irmãos. Meu nome é Jussaino, tenho 36 anos, sou natural de Minas Gerais, Uberlândia. Tive um envolvimento às drogas há 17 anos. Enquanto eu estava na maconha e na bebida, estava bem, entre aspas. Aí conheci o crack. O crack me levou para as ruas. Fui morar juntamente com os moradores de rua. E nessa jornada, caminhando, me viciei no álcool, etanol. Esse etanol que a gente compra no posto. Eu comprava 50 centavos e enchia uma garrafinha. E viciei no etanol. Comprava metade e dobrava ele com água.
No decorrer dessa caminhada, nesse vício, paralisou a minha cintura, da cintura para baixo foi paralisado devido ao álcool. E numa noite fria, eu clamei a Deus, pedi que Deus me tirasse daquela vida a qual eu estava vivendo, que eu não estava dando conta mais de viver aquela vida. E naquela noite Deus me ouviu e enviou um pessoal da minha cidade que leva sopa aos moradores de rua pela madrugada. Toda sexta-feira tem um pessoal que entrega sopa na minha cidade. E Deus enviou essas pessoas até eu, aonde eu me especifiquei, de frente à rodoviária, debaixo de um pé de árvore, e eles me alcançaram. Então eu escolhi um ponto específico onde eu pudesse ali mendigar, né, ficar pedindo moeda para poder manter o vício. E graças a Deus, Deus enviou essas pessoas. Ali me ofereceram uma ajuda. E eu aceitei a ajuda. Me pegaram, me carregaram, me levaram até o carro deles. Me deram um banho, me levaram para o fundo de uma igreja, me deram um banho. Me deram ali o suporte dos primeiros socorros. Até que o dia amanhecesse para que eles me levassem para a Missão Vida, em Uberlândia, Minas Gerais. Eu iniciei o tratamento em Uberlândia há 4 anos atrás. Vai caminhando agora para 5 anos. Juntamente com o pastor Alexandre e a irmã Lília. Fiz todo o processo de triagem. Com 3 meses e meio me enviaram para Cocalzinho, de Goiás, aonde eu concluí o período de recuperação. Faltando-lhe 10 dias, o diretor do centro de recuperação, o pastor Arnaldo, me convidou e perguntou se eu tivesse disposição de auxiliar os pastores do centro de recuperação. Eu disse para ele, falei, pastor, eu quero, o que eu não quero é voltar para minha cidade agora, porque eu sei que se eu voltar, eu vou voltar para a droga, para a rua. E eu aceitei a oportunidade. E a Missão Vida oferece um curso para aqueles que entendem que tem um chamado para a obra de Deus. E louvado seja Deus, iniciei o curso, concluí, e agora, vai fazer agora 3 anos, eu fui enviado. Estava para Londrina, Paraná, cheguei agora uns 10 dias, estava servindo ao Senhor lá, no Paraná, como os irmãos viram no filme. O Paraná tem 2 núcleos, e eu servi ao Senhor ali, ajudando pessoas que estavam naquela mesma situação qual eu estava há 4 anos atrás. Fiquei 2 anos sem recuperação, vivendo ao Senhor ali no Paraná. Então hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito hoje na minha vida, né? Com pessoas que estavam às margens da sociedade, na mendigância, no sofrimento, às vezes, né? Às vezes a vida a qual a gente levava, você não tinha um lugar específico, às vezes a polícia chegava, batia, às vezes os próprios moradores de rua, né, nos humilhavam, nos tomavam alguma coisa que a gente tinha, né? E hoje eu sou muito grato a Deus daquilo que Deus tem feito. Hoje Deus me levantou para cuidar de pessoas. Hoje eu cuido de pessoas também que estavam, a qual aquela vida estava vivendo, né? Hoje eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus tem levantado para poder me ajudar. Eu louvo a Deus pela Missão Vida existir, né? Que foi uma instituição onde as portas se abriram para mim, né? Que eu não tinha mais sonho, não tinha vontade mais de ver, eu achava que eu não ia conseguir sair daquela vida a qual eu vivia, né? E graças a Deus, Deus me enviou a Missão Vida. E hoje eu sou muito grato a Deus e grato à Missão Vida pelas pessoas que Deus tem levantado para poder cuidar de mim. Eu sou muito grato porque Deus também me restaurou, mudou toda a minha história, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Missão Vida, 4 anos atrás, eu cheguei de bermuda, sujo, fedido, sem nenhum papel que me identificava como pessoa, ou seja, não tinha nenhum documento. E graças a Deus hoje, Deus restaurou tudo aquilo que havia perdido, né? Minha família já tinha virado as costas, Deus trouxe tudo de volta, né? Graças a Deus, eu quero nesse momento agradecer muito a Deus e agradecer a oportunidade pela a igreja ter nos recebido, e agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. A Bíblia nos fala que Deus ele não mudou, Ele continua o mesmo. Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Deus do passado, do presente e do futuro. E continua salvando, libertando e resgatando vidas. Nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. E os irmãos viram através do vídeo. E nesta manhã nós lançamos desafio para a igreja.
tornar-se parceiro da Missão Vida. Os irmãos receberam uma ficha de compromisso como esta, e há vários valores, e um valor mínimo de R$15. O que hoje nós fazemos com R$15? Talvez dá para fazer um lanche, um pequeno lanche, mas com a contribuição de R$15 mensais, os irmãos estarão ajudando a tirar uma vida das ruas e dando a oportunidade de recomeçar novamente, assim como o Jussânio e tantos outros que passaram pela Missão Vida e estão caminhando com o Senhor. Os irmãos preenchendo esta ficha de compromisso e nos entregando no final, estará recebendo uma revista como essa de brinde, que fala sobre o trabalho da Missão Vida. Os irmãos preenchendo e nos dando uma primeira contribuição, os irmãos estarão recebendo a revista e um CD de louvor e adoração. Nós temos também alguns livros ali fora, e eu gostaria de falar sobre 3 deles. Nós temos este livro, A Missão que Surgiu na Madrugada. Este livro conta a história da Missão Vida, desde a sua fundação, os momentos, a vida sendo recuperadas, momentos de crise, dificuldade, mas também os momentos de alegria. Um livro muito bom de ser adquirido e presentear também. Este livro custa R$30. Nós temos um outro livro também que nos fala milagres. São milagres ocorridos dentro da Missão Vida. E nós sabemos que o maior milagre é o milagre da salvação, quando a vida entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E aqui conta alguns relatos de milagres que ocorreram dentro da Missão Vida. E um deles, quando a Missão Vida ainda era bem menor, um recurso bem escasso. Um dia a cozinheira chega até o reverendo Hildo e fala para ele: olha, o arroz que nós temos não dá. Nós gastamos 2 medidas do que nós temos para fazer o arroz. E ele foi e falou: pode fazer este arroz. E ele entra para o escritório para orar. E enquanto ele está orando, a cozinheira vai e bate a porta do escritório e fala: olha, tem um pessoal aí querendo falar com o senhor. E ele vai e recebe estes irmãos. Ele fala: olha, nós trouxemos uma doação, o senhor aceita? Ele: claro que eu aceito. E ele chamou um grupo de interno, eles pegaram aquela doação, levaram para dentro. Ele agradeceu, conversou um pouco ali com aqueles irmãos, agradeceu pela doação, e ele voltou novamente para o escritório para orar. E quando ele estava orando, passa um pouco, a cozinheira bate novamente a porta do escritório: tem um pessoal aí querendo falar com o senhor. E ele vai, atende o pessoal e fala: olha, nós trouxemos uma doação, o senhor aceita? Ele: claro que eu aceito. Ele recebe aquela doação, chama alguns internos, eles pegam aquela doação, levam para a cozinha, e ali ele agradece aqueles irmãos, despede eles, e ele torna novamente para o escritório para orar. Quando ele termina de orar, ele se dirige para a cozinha, e chega para a cozinheira e fala: a senhora viu o milagre que Deus fez hoje? E ela falou: pastor, o senhor não viu nada, entra aqui dentro. E ele entra lá dentro, ela vai, destampa a panela de arroz e fala: olha, nós gastamos 2 medidas para fazer este tanto de arroz. Hoje nós fizemos menos e a quantidade foi a mesma. Ou seja, Deus multiplicou o arroz na panela. É o Deus pelo qual nós servimos, o Deus que supre as nossas necessidades. E aqui conta este relato, além de outros. Este livro custa R$20 e com certeza irá edificar a sua vida. E nós temos este livro, o lançamento foi lançado no ano passado, um evento dos 31 anos do aniversário da Missão Vida. O reverendo Hildo lançou este livro depois do vendaval. Ele sofreu um erro médico. Ele estava fazendo um tratamento para apneia do sono e ele ia submeter uma cirurgia tranquila, mas houve uma complicação, um erro médico, e ele esteve à beira da morte. Várias e várias igrejas, missionários que estavam na África,
estiveram orando pela vida dele e Deus o trouxe novamente. E aqui ele conta a sua história, o tempo que ele passou no hospital, o relato médico, né? Os médicos haviam desenganado ele, falou: olha, ele não há vida nele, não tem mais vida. E Deus mudou a história. Tem um relato também da sua esposa, né? Foi um momento de muita angústia, muita dor, muito sofrimento, mas Deus reverteu a história. Quando nós olhamos, nós vemos que a resposta certa, ou seja, o homem pode falar alguma coisa, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor nosso Deus. Este livro custa R$25 e com certeza irá abençoar a sua vida. Além destes, nós temos outros ali. Se os irmãos desejarem, nós temos esta livraria. No mês de maio, do dia 27 ao dia 30 de maio, nós teremos o Congresso de Pastores e Líderes. O tema: voando em meio às tempestades. Um tema bastante pertinente, que com certeza irá abençoar a sua vida. Estará o reverendo Alcides Martins, Ariovaldo Ramos, pastor Eli Fernandes, pastor Jonas Neves, reverendo Messias Anacleto, de Londrina, Paraná, e reverendo Edilson Botelho, do Rio de Janeiro, de Macaé. Qual o valor? R$200 individual e R$500 casais. É um investimento pelo qual nós fazemos, é um investimento na nossa vida espiritual. Os irmãos terão ali 3 dias, um lugar para dormir, um lugar bom, agradável, para dormir, café da manhã, almoço, janta, e além disso, palavras abençoadoras, palavras encorajadoras. Vale a pena participar. E eu quero deixar este folder com o pastor, e nós temos ali fora algumas fichas de inscrição. Se os irmãos desejarem participar, com certeza os irmãos serão abençoados pelo Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra. Livro de Mateus, ou Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. A partir do versículo 13. Todos encontraram? Nos diz assim o texto sagrado: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e, seguindo-o por terra, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo para as aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E depois de tendo partido os pães, os deu aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Feche os teus olhos.
Pai querido, nós te louvamos por esta manhã tão maravilhosa pelo qual o Senhor nos concede. Te agradecemos porque o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus que abençoa o teu povo, a tua igreja. O Senhor não é um Deus de longe, mas um Deus de perto, um Deus que olha para o teu povo. Meu Deus, fala conosco nesta manhã por intermédio da tua palavra. Nós sabemos que ela, Senhor amado, gera fé aos nossos corações, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Mas ela também nos ensina, Senhor amado, assim como a bússola, Senhor amado, nos orienta para o norte, assim é a tua palavra, ó Pai, ela nos traz direção para as nossas vidas, ela nos guia à verdade, ela nos guia pelo caminho de vida. Fala conosco, ó Deus, que nada nesta manhã venha ser distração, para que possamos absorver da tua palavra. É assim que nós oramos e te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que nos 4 evangelhos fala a respeito deste grande acontecimento, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos que os evangelistas, eles informam que após um acontecimento, a morte de João Batista, Jesus, ele impele os seus discípulos para irem para um lugar, ou seja, para o deserto, um lugar à parte. E a palavra do Senhor nos diz que a multidão, quando fica sabendo disso, acompanha Jesus por terra. E quando nós olhamos aonde Jesus está, a multidão sempre está presente. Algo acontece. E Jesus chega àquele determinado local, ele olha para aquelas multidões, aquelas pessoas que ali estavam, ele olha para aquelas pessoas, e a Bíblia nos fala que ele se enche de íntima compaixão, ele se compadece, aleluia, daquelas pessoas. Ele vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, ou seja, sem direção. E quando nós olhamos, nós aprendemos algumas coisas através desse texto, pelo qual nós podemos aplicar em nossa vida. Antes de nós olharmos para essa passagem, nós vemos que o Senhor, ele quer nos ensinar algo para as nossas vidas. Jesus, ele estava indo para o deserto, um lugar à parte. O que nós podemos aprender no deserto? O que nós podemos tirar, aleluia, de lição para a nossa vida? Quando nós falamos de deserto, nós vemos que deserto é lugar de sofrimento. Deserto é um lugar árido, aonde nós não encontramos provisão, aonde nós não encontramos refúgio. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos falar que são nos desertos da vida que nós nos encontramos com Jesus. Vire para o seu irmão e fala assim: meu irmão, minha irmã, são nos desertos da vida que nós nos encontramos com Jesus. São nos desertos da vida que nós nos encontramos com Jesus. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos ver que foi lá no deserto, aonde Jacó estava fugindo do seu irmão, foi aonde que ele teve um encontro com Deus. Foi lá no deserto quando Agar, ela foi, aleluia, liberada pelo Abraão para ir embora. Foi lá onde ela encontrou com o Senhor, aonde Deus também fez uma promessa para Ismael. Foi no deserto aonde Elias estava, pediu para si a morte. Deus envia o seu anjo. O Senhor ali sustenta o profeta e direciona a sua vida. Vá a Horebe, monte de Deus, porque eu quero falar contigo. São nos desertos da vida, aleluia, que nós nos encontramos com o Senhor.
Eu vejo que nos nossos dias de hoje, muitas pessoas não querem passar pelo deserto. Muitas pessoas não querem passar pelo deserto. Mas são no deserto, aleluia, que nós encontramos com Jesus. São nos desertos da vida, aleluia, que nós temos a oportunidade de sermos ensinados por Jesus. A palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, a palavra do Senhor nos diz: e passou a ensinar-lhe muitas coisas com relação ao reino de Deus. Jesus, Ele nos ensina. Talvez nesta manhã, ou talvez, meu irmão, você tenha passado por um deserto na vida. Talvez você tenha enfrentado, aleluia, batalhas na sua vida, mas saiba de uma coisa: é aonde nós encontramos com o Senhor, é aonde nós tiramos ensinamentos para a nossa vida, é aonde o Senhor nos ensina. A multidão estava ali, e a Bíblia nos fala que Jesus, Ele se compadece da multidão, Ele se enche de íntima compaixão por aquelas pessoas, e Ele começa a curar os seus enfermos, pessoas que estavam enfermas fisicamente, pessoas que estavam talvez sofrendo de enfermidades, aleluia, psíquicas, talvez enfrentando, aleluia, desafios emocionais tremendos, mas foi ali aonde aquelas pessoas receberam a sua cura, foi aonde as pessoas receberam o seu milagre. Deserto nos ensina a levar a reconhecer as nossas limitações. Somos limitados, mas nós servimos um Deus, aleluia, que não tem limite. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode fazer acontecer nas nossas vidas, um Deus, aleluia, pelo qual nós devemos nos achegar diante dEle com atitude de fé, porque nós sabemos que sem fé, aleluia, é impossível nós agradarmos a Ele. Atitude de fé, em certeza, em convicção que Ele, aleluia, é o Deus que opera o milagre em nossa vida. Ou seja, nós devemos chegar em fé, reconhecer as nossas limitações. O que era 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens? Alguns estudiosos falam que a mesma quantidade de homens eram a mesma quantidade de mulheres, além das crianças, ou seja, aproximadamente aí uns 20.000 pessoas para se alimentar. Diante desta grande multidão, nós vemos que as nossas limitações, quando nós vemos as nossas limitações e nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas, Deus, Ele age. Eu falei mais anteriormente, Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele não mudou. O Senhor continua o mesmo, irmãos. E na Missão Vida nós temos presenciado isso, o milagre do Senhor. Deus, Ele tem abençoado de uma maneira graciosa e especial. Por isso, irmãos, nós não podemos ficar desesperados, mas nós devemos agir com atitude de fé, confiantes no Senhor. A multidão era tamanha, os discípulos preocupados, e eles falam para o Senhor: olha, despede a multidão, para que indo, vá às aldeias, para que compre para si o que comer. Às vezes nós nos sentimos assim, como os discípulos. E às vezes o Senhor Jesus, Ele nos traz uma incumbência, que às vezes foge da nossa compreensão. Dai-lhe vós mesmo de comer. Mas Senhor, é muita gente, nós temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é isto diante da grande necessidade? Mas nós aprendemos, aleluia, que no deserto da vida, devemos aprender a depender de Deus, a depender do Senhor,
a depender de Jesus. Jesus, aleluia, no Evangelho de João capítulo 15, ele fala algo interessante: sem mim, nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer sem o Senhor. Mas o Senhor agindo em nossa vida, ninguém pode impedir. Deus agindo na nossa família, ninguém pode impedir. Deus agindo, aleluia, na vida daqueles que estão lá na Missão Vida, se tratando, se recuperando, ninguém pode impedir, porque para Ele, aleluia, não há limite. Mas nós precisamos aprender a depender dEle, andar na dependência de Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus, Ele erguendo os olhos aos céus, Ele levanta o pão, levanta aqueles 2 peixes e o abençoa. Ele abençoa aquele alimento. E a Bíblia nos fala que Ele devolve para os discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? O Senhor devolve aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Irmãos, Deus tem colocado bênção em nossas mãos. Somos canais de bênção para abençoar outros. Jesus abençoa, entregue às mãos dos discípulos, para que os discípulos venham abençoar aquelas pessoas que ali estavam. Ou seja, fartar aquela necessidade naquela hora, que era o quê? A necessidade de se alimentar. E nós temos a oportunidade de fazermos isso, de serem canais de bênção nas mãos de Jesus. Jesus dá a graça pela provisão e entrega aos seus discípulos, e os discípulos distribuem à multidão. Somos, aleluia, cooperadores do Senhor. Somos cooperadores de Deus. Que nós, aleluia, não venhamos nos omitir, mas que nós possamos ser canal de bênção na vida daquele que Deus coloca ao nosso lado. Mas pastor, na vida de quem? Do meu vizinho, daquele que se encontra no lugar de trabalho, daquele que se encontra no colégio onde eu estudo, aquele que Deus me coloca lado a lado no ônibus. Nós podemos ser canal de bênção para levar o Senhor Jesus a estas pessoas. Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E nós podemos crer no Senhor Jesus, que é o pão da vida. Fecha os teus olhos neste momento. Qual a tua necessidade nesta manhã? Nós vemos que para os discípulos era mais fácil despedir as multidões. Não requer esforço, não requer iniciativa. Deus é o Deus que ministra aos nossos corações. E talvez os discípulos ali tirou um grande ensinamento para as suas vidas. São no deserto que nós aprendemos com o Senhor. Nós vemos que nos nossos dias de hoje, há um dizer que o cristão, ele não pode passar pelo deserto, ou por lutas, por dificuldades, mas a Bíblia nos fala que no mundo nós teremos aflições. O deserto faz parte da vida. Mas são no deserto da vida que nós, aleluia, nos aproximamos do Senhor Jesus. São no deserto da vida, aleluia, que nós temos mais intimidade com o Senhor. São nos desertos da vida que nós recebemos a provisão de Deus. Pai querido, nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, pelo teu povo, pela tua igreja. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós não estamos só nos desertos da vida, nos esteperes da vida,
mas o Senhor é Deus presente conosco, Pai. Queremos te louvar, Senhor amado, ó Deus, porque são nos desertos, ó Deus, que nós vemos a provisão, que nós vemos, ó Deus, o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. São nos desertos, ó Deus da vida, ó Pai, que nós experimentamos do Senhor, que nós temos um encontro contigo. Abençoa, Pai, a tua igreja, o teu povo, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que esta igreja, Senhor amado, ó Deus, venha ser instrumento, ó Pai, na vida de tantos outros que estão passando pelo deserto e que pode, ó Deus, levar Jesus ao coração, ao encontro destas pessoas. Meu Deus, em o nome do teu Filho, nós queremos te agradecer, ser conosco que nos abençoa. É assim que nós oramos e te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O pastor Wildo, ele não pôde vir. Ele fez uma cirurgia de retirada da tireoide, e ele fez uma biópsia e deu positivo, câncer, e ele está em tratamento. Ele está em tratamento quimioterápico e já tem um tempo. Ele está fazendo este tratamento e às vezes ele dá uma recaída, ou seja, abaixa a imunidade, isso, obrigado. Abaixa a imunidade. Então ele carece das nossas orações. Sempre quando os irmãos estiverem orando, ore por ele. Nós estamos aqui, o desejo dele era estar aqui nesta manhã com os irmãos. Mas para não cancelar a agenda, ele pediu para nós estarmos aqui, substituindo. E a gente conhece muito bem o pastor Wildo, ele não gosta de deixar os seus compromissos, mas infelizmente por causa dessa baixa imunidade ele não pôde estar presente. E nós queremos agradecer à igreja, ao pastor Carlos Alberto, por esta oportunidade, por ter franqueado este momento para nós. Que Deus possa estar abençoando ricamente a tua vida, meu irmão. Amém. Abençoando seu ministério e a igreja do Senhor aqui. Amém, pastor.